capítulo 2, versículo 1 a 9. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E prestem bem atenção nesse versículo, o versículo 4. Ele é o versículo chave deste texto. Eu vou repeti-lo. Ora, pois sê forte. Dependendo da tradução que você estiver acompanhando, pode ser nessa aqui que eu estou lendo, a João Ferreira de Almeida atualizada, ser forte. Mas você pode encontrar também tenha coragem. E também, mais adiante, vou mostrar outra tradução, que além de ter coragem e ser forte, sempre indicando a não desanimar, ou não permanecer no desânimo. Então, o versículo diz assim: Pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Então, Deus diz aqui, ao governador de Israel, de Judá, seja forte. Ao sumo sacerdote, seja forte. A todo o povo, seja forte. E depois ele ainda diz: e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, antes de continuar aqui com a explicação do texto, a introdução, mais uma vez, boa noite a todos, né? A Rebeca também, Alex, lá de Sorocaba, boa noite aos irmãos. E quero lembrar, se você tem um pedido de oração, ou se você tem um agradecimento, ou se você tem um testemunho, então esses três, você escreva aí na linha, que no final eu estarei então intercedendo pelo seu pedido, ou agradecendo pelo seu agradecimento e lendo o seu testemunho, ok? Ageu foi um profeta do primeiro grupo que voltou do exílio na Babilônia. O povo judeu, por causa de sua desobediência a Deus, por quebrar a aliança com Deus, por andar longe de Deus, os judeus foram dominados pelo Império Babilônico e foram levados para o reino
babilônico. Com o tempo, o passar dos anos, a Babilônia caiu para o Império Medo-Persa, e este rei Medo-Persa, que nós vimos aqui no versículo 1, o rei Dário, ele tinha uma política diferente. Então ele sempre enviava os seus, aqueles que eram seus escravos, de volta para a sua terra. E ele fez isso com o povo judeu. Então nós temos aqui o primeiro grupo de judeus que foi liberado para sair da Babilônia e voltar à sua terra. E eles tinham uma missão: reconstruir o templo. O templo de Salomão, enorme, grande, magnífico, foi destruído durante as invasões. E eles agora, voltando à sua terra, eles precisariam construir as muralhas, né, os muros da cidade, reconstruir suas casas, e a cidade em si, toda a parte de comércio, inclusive o templo, que representava Deus no meio deles. E Ageu foi então um profeta que voltou com esse primeiro grupo do exílio na Babilônia. Ele voltou junto com Zorobabel. Zorobabel era da linhagem davídica, era neto do rei Joaquim. Foi o primeiro governador de Judá pós-exílio. E também esse primeiro grupo tinha Josué. Josué era o sumo sacerdote, era o líder religioso do povo. Então sempre foi muito importante entre o povo ter o líder político, o líder religioso e o templo, que representava Deus, a presença de Deus. Representava a presença de Deus. Então a tarefa dessa liderança, com o primeiro grupo que voltou do exílio, era o de reconstruir o templo. Mas pelo versículo 3, Deus sabia que eles ficariam desanimados, ou já estavam desanimados, quando eles fossem comparar o novo templo que eles estavam restaurando com o resplendor do antigo templo, o templo de Salomão que foi destruído. Versículo 3. Bom, já no versículo 2 ali, Deus, na verdade, o final do versículo 1, Deus chama o profeta Ageu, né? Olha o que diz o finalzinho. Veio a palavra do Senhor por intermédio, através do profeta Ageu, dizendo. Então, Deus veio com a sua palavra ao profeta Ageu e disse ao profeta Ageu o seguinte: vai lá agora falar com Zorobabel, o governador, o líder político, e com Josué, o sumo sacerdote, que é o líder religioso, e com todo o povo. E diz o seguinte para eles: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Porque haviam alguns sobreviventes do tempo do primeiro do templo de Salomão. Alguns judeus que foram levados para a Babilônia sobreviveram no tempo que eles conheceram o templo de Salomão. Por isso que ele fala isso. Então é Deus pedindo para Ageu falar isto para Zorobabel, Josué e o povo todo. Ele diz outra coisa. E como a vedes agora? Então Deus está dizendo, olha, vocês que viram o primeiro templo, o templo de Salomão, e agora vocês estão vendo esse que vai ser construído? Ele diz, não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, Deus está perguntando, não é esse... É como se Deus estivesse falando assim, olha,
este templo que está sendo feito agora não é nada a sua glória, o seu esplendor, nada comparável ao templo de Salomão. E ele diz, mesmo assim, isso não é nada para vocês? Então, Deus já sabia o que estava no coração do povo. No coração do líder, dos dois líderes, o político religioso, e no coração do povo. Desânimo, desesperança. E Deus diz, olha, não é nada isso para vocês? Então, a tarefa desta liderança era reconstruir o templo. Mas eles eram pobres, eram fracos, eles não tinham condições de construir um templo tão magnífico como foi o de Salomão. E esse era um dos motivos, principalmente daqueles que sobreviveram e viram o templo de Salomão, de estarem assim decepcionados. Deus sabia que eles ficariam tristes, desanimados, desesperançosos quando comparassem. Como escreveu Wiersbe, teólogo Wiersbe, abre aspas, o edifício restaurado não tinha nada do resplendor do templo de Salomão. Mas ainda assim era a casa do Senhor, construída de acordo com o seu plano e para a sua glória. O mesmo ministério seria realizado em seus altares, e a mesma adoração seria oferecida ao Senhor. Os tempos mudam, mas o ministério continua. Ou seja, fecha aspas. Sim, o templo era menor, era mais simples do que esse templo que eles estavam restaurando, do que o templo de Salomão. Porque eles não tinham tantas condições. Mesmo assim, os tempos mudaram. Mas o ministério de adoração, a adoração deveria ser a mesma. O esforço deveria ser o mesmo. O trabalho deveria ser o mesmo. A dedicação deveria ser a mesma. Ainda assim, isto estava dentro dos planos de Deus e tudo era para ser feito para a glória de Deus. Não importa o tamanho e as condições. A restauração do templo envolveria um trabalho bem difícil, por causa do tamanho da obra, e geraria críticas e desencorajamento interno aos líderes de tal tarefa. Mas a vontade de Deus é que o templo fosse restaurado. Por isso ele move o profeta Ageu para animar a liderança a ser perseverante. Agora, foi Deus que através de um profeta, o Ageu, veio trazer ânimo para que os líderes e o povo fossem perseverantes. Ânimo perseverante é ser determinado, é ser encorajado, entusiasmado em não desistir diante das circunstâncias. Não estou falando que possa não haver falhas, possa não haver momentos de distração, mas é determinado em levantar de onde caiu e continuar. É ser perseverante, é ser vivo nas suas ações, é agir com vida para realizar a obra de Deus. É você ter uma disposição persistente, de quem não desiste, de insistência em realizar a vontade de Deus neste mundo. Ânimo perseverante quer dizer tudo isto. O hino 471 do Inário Cantor Cristão tem o seguinte título, Vitorioso. E a primeira linha está da seguinte forma, escrito: sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Nosso Senhor é um Deus vitorioso.
E ele sempre vence através de seu santo povo. Para isso, nós, os filhos de Deus, precisamos de constante ânimo para preservarmos firmes no serviço do Senhor. Deus anima o seu povo para que seja perseverante em qualquer situação. Nesse texto nós podemos encontrar pelo menos 4 fontes de ânimo para o povo de Deus. E essas 4 fontes de ânimo é o próprio Deus quem dá ao seu povo. A primeira fonte é a presença de Deus, versículo 4, que é o versículo chave do nosso texto. Lembre-se, estamos em Ageu capítulo 2, um profeta. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Temos nesse versículo a palavra seja forte. Em outras traduções poderá encontrar se esforça, ou tenha coragem. No original, quer dizer literalmente, pegar na mão de Deus para ser capaz de vencer, prevalecendo sobre o desânimo. Eu não anotei aqui a palavra do original hebraica e a grega, na verdade, porque eu peguei da Septuaginta, mas literalmente essa palavra, que no português, na minha tradução está como ser forte, em outras traduções está se esforça ou tenha coragem, seja corajoso. Essa palavra no original quer dizer essa frase, literalmente essa frase, pegar na mão de Deus para ser capaz de vencer, prevalecendo sobre o desânimo. No final do versículo, desse mesmo versículo, versículo 4 aqui, diz, trabalhai porque eu estou com vocês. Na King James atualizada diz, trabalhai com dedicação, porque eu estou com vocês. O novo templo não era nada em comparação com o templo antigo. O templo de Salomão. Mas o que importava é que se tratava de uma obra de Deus. E era da vontade de Deus a construção desta obra. O povo deveria vencer a desesperança, porque era capaz de agir desta maneira, porque dependiam de Deus. Pois essa expressão não era algo vazio para o povo judeu, essa expressão ser forte, ser corajoso. Josué 1:8, Deus falando a Josué, né? Ser forte, ser corajoso. E toda a história do povo judeu, ela é recheada com essas expressões, Deus dando ânimo para o seu povo, quando o povo sai do Egito, quando o povo faz a sua peregrinação no deserto, quando o povo chega na terra prometida e necessita conquistar a terra prometida, sabendo que existiam exércitos maiores, Deus sempre animando o seu povo. Então essa expressão não era algo vazio para o povo judeu, não é algo vazio ainda para o povo judeu hoje em dia, pela história deles. Pois serem fortes, corajosos e esforçados fazia parte, sempre fez parte da história dos judeus. Agora isto funciona conosco também. Somos o povo de Deus e sempre que o desânimo bate em nossa porta, ou a desesperança nos ataca cruelmente, devemos olhar para a história de nossas vidas com Deus e perceber que Ele sempre esteve conosco, nos estimulando a sermos perseverantes. Também podemos ter essas palavras que foram ditas ao povo israelita para nós. E olharmos para a história da nossa vida com Deus e percebermos que, olharmos para trás e percebermos que
Deus tem nos encorajado, tem nos dado esperança, tem nos ajudado, tem nos animado para perseverarmos até o dia de hoje. Isso é maravilhoso. Uma situação é dizer para sermos fortes e trabalharmos. Outra situação é dizer as mesmas palavras com uma base sólida. Ou seja, sejam fortes, sejam corajosos e trabalhem com perseverança, porque eu estou junto de vocês. Essa é a primeira fonte de ânimo para todo crente. A presença de Deus. Porque o final do versículo 4 fala. Deus ele não parou ali, Deus não disse assim, olha, sejam fortes e trabalhem. Pronto. Não. Ele deu a base para ele deixar esse mandato aos líderes e o povo judeu de serem fortes e de trabalhar. Tinha uma base. A base era o final do versículo 4. Ele diz ali ainda, ó, ser forte do Senhor e trabalhar. Sabe por quê? Porque eu estou convosco, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está conosco. Eu estou junto de vocês. Então sejam fortes, trabalhem, sejam corajosos, trabalhem com perseverança, porque eu estou junto de vocês. A outra fonte de ânimo que Deus abençoa o seu povo é a aliança do próprio Deus. Versículo 5 agora. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Deus fez uma aliança com o seu povo. A sua palavra é imutável, ela não muda. A palavra de Deus não muda nunca. A palavra de Deus sempre é atualizada e moderna. Deus ele não hesita. Deus não titubeia. Neste texto, Deus diz ao povo para não ter medo das novas circunstâncias, do novo tempo que ele estava passando. Imagina, era um povo sem um exército, sem uma cidade murada, sem dinheiro, sem recursos, mas era um povo com muitos inimigos à sua volta, os querendo destruir. Eles eram um povo fraco, um povo que havia sofrido muito. Eram escravos na Babilônia. Por tudo isso era um povo ressabiado, desconfiado, temeroso, assustado. Mas Deus diz, não tenham medo. Lembrem-se da aliança que eu fiz com vocês muitos anos atrás, de que eu sempre estaria com vocês. Ela continua valendo. Nada mudou. Esta aliança é eterna. Eu sempre estarei com vocês. Também Deus tem feito uma aliança com o povo da época da graça, da igreja, que somos nós. Nós que colocamos a fé em Cristo, depois da sua morte na cruz, ressurreição. Em Atos capítulo 2, onde começa a igreja, no dia de Pentecostes, uma festa judaica, também Deus tem feito uma aliança comigo e com você nos dias de hoje, se você já colocou sua fé unicamente em Cristo. O final do versículo 20, do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Mateus 28, 20, o final diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Deus, o meu Senhor Jesus, prometeu aqui, pelo seu sangue derramado na cruz, por vencer a morte com sua ressurreição, antes da sua ascensão, ele prometeu aos seus discípulos, estarei permanentemente com vocês.
A terceira fonte que nós podemos encontrar nesse texto de Ageu, com relação a nosso ânimo, nos dar ânimo, é a promessa de Deus. Versículos 6 e 7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus mostra ao profeta Ageu o futuro glorioso de Israel. Quando o Messias voltará a este mundo, subjugará todas as nações e dará início ao seu reino milenar. O templo do milênio será glorioso e receberá as riquezas das nações. Ouça agora o versículo 9 de Ageu. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isso se refere ao templo que o profeta Ezequiel descreve no seu livro, no reino milenar de Cristo. Então aqui Deus deu a Ageu uma visão do futuro. Hoje, o próximo grande evento que irá acontecer no mundo, no universo, será o arrebatamento da igreja. Todos os salvos serão arrebatados para com seu Senhor. Depois disso virá os 7 anos de tribulação aqui na terra. E após os 7 anos, então, Cristo volta com aqueles que ele arrebatou. Ele vai julgar as nações, prender Satanás por 1000 anos e vai iniciar o seu reino milenar. E ele vai reinar o mundo, ele será o rei do mundo, e ele fará isso de Jerusalém. E o templo será reconstruído. Aquele templo milenar é do que ele está falando aqui, que será maravilhoso, magnífico. Então, esta promessa também é válida para mim e para você. Os salvos participarão desse reino milenar. Nós veremos o glorioso templo do milênio e teremos tudo em abundância e paz. Podemos sofrer agora como o povo de Deus, mas ele prometeu, Deus tem prometido que Jesus voltará, iniciará o seu reino e nós viveremos nele com infinitas bênçãos. Então nós devemos continuar nossa caminhada com perseverança. Todas essas 4 fontes nos dão ânimo. E essa última da promessa do que vai acontecer no futuro, algo maravilhoso, também nos dá ânimo para sermos perseverantes nessa caminhada. E a última fonte encontrada nesse texto é a provisão de Deus. Versículo 8. Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sei lá, se fosse hoje, Deus poderia dizer: meu é todo o dinheiro, todas as riquezas, todos os dólares, né? Por que Deus inseriu esse comentário ao povo através do profeta Ageu? Minha é a prata, meu é o ouro. Por que Deus inseriu isso? Por que Deus pediu para o profeta Ageu falar isto ao povo? O povo não estava apenas fraco, mas pobre. Eles tinham a promessa de contribuição do governo, mas era algo bem limitado. Então Deus mostra a eles que iria prover, iria providenciar. Eles não deveriam ficar preocupados. Deus iria dar a eles condições financeiras e de materiais para concluírem a obra, para restaurarem o templo. Porque Deus estava dando a garantia de que Ele é dono de tudo. E era da vontade de Deus que aquele templo fosse construído.
Deus promete suprir tudo aquilo que necessitamos para realizar a sua obra, a sua vontade. Filipenses 4,19, Paulo escrevendo à igreja em Filipos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus supre ou providencia segundo sua riqueza. E se Deus possui toda a riqueza, se Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro, com certeza tudo que necessitamos para realizar a sua obra, para vivermos nesse mundo com um testemunho firme, animado, cheio de vida, cheio de energia, será suprido. Nós, povo de Deus, por vezes ficamos desanimados, amedrontados, desencorajados e desesperançosos. Mas Deus sempre está trabalhando para nos animar, para nos dar vida e energia para sermos perseverantes em cumprir com a sua missão, em trabalhar com dedicação na sua santa obra. E Deus nos anima com sua santa presença, com sua aliança inviolável da parte dele, com sua santa promessa de um futuro maravilhoso aos seus filhos e com a sua provisão. Diante disso, não importam as circunstâncias, não importam as situações, devemos eliminar duas palavras de nossas vidas como servos do Deus Altíssimo: a palavra ausência e a palavra inação, que é a falta de ação. Números 32, 6 a 7 diz o seguinte: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Essas duas tribos de Israel não queriam ir com todo o povo para conquistar a terra prometida. Eles queriam ficar no meio do caminho, eles viram uma terra boa lá antes de passar o Rio Jordão e queriam ficar por lá. Não queriam ajudar os seus irmãos a conquistar a terra prometida, que era da vontade de Deus. E Moisés pergunta a eles o seguinte: os demais irão batalhar para conquistar a promessa de Deus para Israel, a terra prometida. E vocês não querem ajudar? Desejam ficar pelo caminho se estabelecendo aqui enquanto seus irmãos vão à peleja? Essa atitude de vocês, abandonarem seus irmãos, traz desânimo aos seus corações. Então essas duas tribos vêm: nós não queremos prosseguir, essa terra está boa para nós vamos ficar aqui. Moisés diz: olha, vocês vão ficar aqui enquanto seus irmãos estão trabalhando, estão pelejando, guerreando e fazendo a vontade de Deus, porque é da vontade dele que a terra prometida seja conquistada por nós. Vocês vão ficar aqui? Essa atitude de vocês traz desânimo aos demais irmãos seus. Eles ouvirem isso, que vocês não vão lhes ajudar, eles ficam desanimados. Que estas palavras não sejam direcionadas a nós pelo Senhor Jesus. Mas aceite o ânimo de Deus sobre sua vida. Siga trabalhando e servindo a Ele com vigor. Não deixe essas duas palavras fazerem parte da sua vida. Que é a inação, falta de ação, e a ausência, ser ausente na obra de Deus e não agir na obra de Deus. Porque essas palavras trazem o desânimo, a desesperança, o desencorajamento. Sejamos nós cheios de energia, cheios de vigor, cheios de encorajamento. Sejamos fortes e corajosos para continuar perseverando.